Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula, vamos falar sobre caracteres coringa no Excel. Você vai aprender quais são os caracteres coringa, qual o objetivo deles e como são utilizados. Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, tem um exemplo aqui de um relatório de vendas, material escolar. Cada linha dessa daqui, vamos considerar que é uma venda que foi feita. Eu quero retornar algumas informações aqui, que tem produtos vendidos. Então, por exemplo, eu quero saber quantas canetas foram vendidas. Eu tenho aqui texto caneta, eu vou contar essa informação aqui. Para os exemplos aqui dessa planilha, eu vou utilizar a função CONT-C, mas você pode usar outras funções, soma-C, média-C, funções que usam critério, porque a gente vai utilizar caracteres coringa que tem por objetivo expandir ou até mesmo reduzir as possibilidades dentro de uma pesquisa. A gente vai usar o asterisco, que ele representa uma cadeia de caracteres, e o interrogação, que representa apenas um caractere. Então vamos lá, eu vou contar aqui usando a função CONT-C. Fórmulas mais funções, estatística, CONT-C. Meu intervalo é esse aqui, dos materiais, vou selecionar. E aqui eu vou colocar caneta. Quando eu clicar aqui no intervalo, ele já atualiza, coloca as aspas. Mas observa o seguinte, ó, ele colocou 0 aqui. Se eu der um OK, ele vai dar o 0 lá de resultado. Por quê? Não tem esse texto caneta aqui. Ele tem caneta e depois alguma coisa. Eu tenho caneta azul e caneta vermelha. Tem caneta azul aqui e a gente também tem caneta vermelha. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que ir para o Excel que eu quero pesquisar caneta e qualquer coisa que vier depois. Esse qualquer coisa que vier depois, a gente vai usar o asterisco, que ele vai representar uma cadeia de caracteres. Então, qualquer coisa que vier após o texto caneta. Como é que a gente faz isso? Clicando em inserir função para voltar na caixa. Após o texto caneta aqui, dentro das aspas, eu vou colocar o asterisco. Fazendo isso, ó, o Excel já trouxe um resultado aqui, ó, 7. Ele já entende que eu quero buscar dentro daquela base de dados. Tudo começa com caneta e qualquer coisa que vier depois. Vamos fazer aqui uma prova para ver se deu certo. Ó, 7 quantidades. Vamos lá em dados. Filtro. Vou filtrar aqui só a caneta. Dá um OK. Eu tenho aqui ó, os 7 registros que correspondem ao critério que eu coloquei aqui, que é caneta e qualquer coisa que vier depois. Bom, esse foi o asterisco. Agora, a gente pode também utilizar o interrogação, que aí ele representa apenas um caractere. Então, no exemplo aqui, ó, eu quero contar só o texto caneta azul. Claro que eu poderia digitar caneta azul, sem problema, ia dar certo. Mas a ideia aqui é fazer o teste utilizando um caractere coringa. Eu vou aproveitar essa fórmula aqui, ó, vou selecionar, dar um Ctrl C. E aqui eu vou dar um Ctrl V, só para não precisar inserir de novo. Aí eu vou entrar aqui no inserir função. O que eu quero agora? Eu não quero contar vermelho e azul, eu quero contar só azul. Eu vou apagar o asterisco. Aí, ó, eu vou fazer assim, caneta, espaço. Quantos caracteres tem a palavra azul? 4, A, Z, U, L. Eu coloco esses 4 aqui como interrogação, ó. 1, 2, 3, 4. Isso vai dizer para o Excel que eu estou procurando dentro dessa base de dados caneta, espaço, e o próximo texto tem apenas 4 caracteres. Não é um asterisco que vai ser qualquer quantidade. Vai ser exatamente 4. Ele vai trazer só caneta azul. Então, OK. Eu tenho lá 6. Vamos ver se isso aqui está certo. Eu 6 só tem um vermelho. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui. Vou fazer um filtro aqui mais rápido. Caneta azul. É isso aí mesmo. 6 vezes aparece caneta azul. Caneta vermelha aparece uma vez só. Então, é isso aí. Eu tenho um total utilizando caneta e o asterisco. Caneta azul, eu uso caneta e a quantidade de caracteres, que no meu exemplo ali são 4. Para azul, eu uso interrogação, que representa um caractere cada vez que eu coloco interrogação. Próximo exemplo aqui é eu contar os materiais aqui que começam com a letra B. Então, aqui a ideia é começar com a letra B e qualquer coisa que vier depois. Aí o conceito parecido com o que eu usei aqui com caneta. A diferença é que eu vou colocar apenas uma letra. Então, eu vou novamente aqui copiar, colar aqui embaixo, entrar no inserir função. Como é que vai funcionar? Eu quero que comece com a letra B. Então aqui, ó,
eu vou colocar B, pode ser maiúsculo ou minúsculo, não tem problema. E depois, se eu deixar o B dá 0, porque não tem o material B. Ele tem o B asterisco, que é qualquer coisa que vier depois da letra B. E aí, eu clicando em OK aqui, ele diz que tem 4 registros que começam com a letra B. Eu já vi aqui a borracha também. Então, dentro do intervalo, eu tenho B e asterisco, qualquer coisa que vier depois. Aqui o exemplo é de quem termina com a letra R. O conceito é o mesmo, só que agora o asterisco ele vem no começo. Então, vai começar com qualquer coisa e no final R. Vamos também aqui copiar, colar, entrar no inserir função. E aqui eu vou colocar o asterisco na frente e no final R. Então, ele vai retornar tudo que começa com qualquer letra, mas que no final seja R. Vou dar um OK. E eu tenho aqui um total de 7. Vamos lá fazer esse critério aqui, asterisco R, mesma coisa que eu usei ali. Ele vai me retornar aqui, eu tenho apontador, tenho cola glitter. Todos eles terminam com R, eu tenho um total de 7 registros. Então, eu posso colocar o asterisco ou no começo ou no final. Você vê que o asterisco é mais utilizado, né? Aqui o exemplo do interrogação, eu fiz só para que você entenda que ele representa um caractere, mas a gente vai utilizar muito mais o asterisco, que aí você consegue expandir isso aí, né? Que é qualquer coisa que vier depois de um caractere, de uma palavra, não tem um tamanho específico. Agora aqui, eu quero retornar a quantidade de informações aqui que está entre parênteses. Essa questão do entre parênteses é interessante porque eu tenho no começo, isso aqui é opcional, e eu tenho no final também. E essa quantidade que está aqui não é padrão. Então, eu quero procurar qualquer coisa que está dentro de parênteses. Como é que nós vamos fazer? Novamente, copiando e colando, para não precisar criar a fórmula de novo. Inserir função. Eu vou aqui e vou apagar isso que está aqui. Eu vou fazer assim, eu não quero procurar o que está dentro de parênteses, então eu vou colocar. Primeiro eu vou abrir e fechar o parênteses aqui. Esse parênteses ele pode estar no início ou no final. Então, eu falei anteriormente que o asterisco pode estar no início, pode estar no final e pode estar os dois ao mesmo tempo. Então, eu quero qualquer texto, começa com qualquer coisa, que venha o parênteses e também se tiver parênteses no início e qualquer coisa que vier depois. Vou deixar assim, vou dar um clique aqui em cima, você vai ver que ele vai continuar dando 0 aqui ainda. Não consigo retornar essa informação. Por quê? Porque aqui ele está procurando só o abre e fecha parênteses sem ter nada dentro. Eu coloco o asterisco novamente. E aí eu estou dizendo para ele, procura dentro desse intervalo uma célula que comece com qualquer informação, que no meio tenha abre e fecha parênteses, e dentro desse abre e fecha parênteses também qualquer informação. E também que esse parênteses esteja no início, qualquer coisa que vier depois. Com isso eu tenho esse resultado aqui, que é o 9. Vou dar um OK. Vamos fazer aqui esse mesmo critério que eu usei aqui. Vamos copiar aqui, né? Não precisar digitar de novo também. Então, Ctrl C. Vamos colocar isso como critério aqui. Vamos ver que vai retornar esses 9 registros. 9 informações. Está aqui contagem 9. Então, ele procura com esse critério aqui qualquer coisa que vem aqui depois parênteses. Dentro do parêntese também qualquer coisa. Aqui tem opcional, aqui tem sem ponta, aqui tem grande. E ele também procura quando o parênteses vem primeiro, como é opcional, e qualquer coisa depois, como está aqui no asterisco. Bom, eu tenho um próximo exemplo aqui, que é o lápis. O lápis, a gente vai usar esse mesmo conceito, porque o lápis ele aparece no início e no meio do texto também. Você vai ver aqui que eu tenho lápis preto. E eu tenho também aqui lápis no final, kit borracha e lápis. Eu tenho lápis também no meio aqui, Aqui, caixa de lápis de cor. Então, o texto lápis aparece no início, no final e no meio. Vamos utilizar o mesmo conceito que foi usado aqui no parênteses. Copiar aqui. Só para você ver que eu consigo colocar também uma palavra ali, não só um asterisco que vai representar qualquer coisa. Então, o que eu vou trocar aqui? Tirar esse parênteses aqui, com um asterisco, colocar aqui lápis. Vamos dar um Enter aqui. Eu tenho lá 8 vezes aparece o lápis, seja no início, no meio ou no final. E para finalizar, a gente tem isso aqui. Algumas células aqui tem o asterisco, que está aqui.
E aqui eu coloquei, né, um asterisco com uma informação é que, por exemplo, está com estoque baixo, aquele produto, aquele material. E aí foi sinalizado aqui com um asterisco. Se eu quiser contar o asterisco, aí é diferente. Ó. Por que é diferente? Vamos dar aqui um copiar e colar de novo. Eu vou entrar no inserir função. Se eu colocar simplesmente o asterisco aqui, lembra que o asterisco ele representa qualquer coisa, qualquer informação? Está usando o asterisco no início ou no final, então ele representa uma cadeia de caracteres de qualquer coisa. O que eu estou dizendo por Excel aqui é para contar qualquer informação. Vou tirar aqui ficou 2 aqui, né? Então, nesse contar qualquer coisa, ele vai trazer todas as informações. O resultado 50 são todos os registros que eu tenho aqui. Ó. Quando eu mando ele contar, aqui, ó, contagem 50. Quando eu mando ele contar o asterisco, ele está contando todas as informações. Como é que eu faço para ele contar literalmente o asterisco? Aí tem um esqueminha aqui, ó. A gente vai colocar antes do asterisco o til. Quando eu coloco o til, eu digo para o Excel que eu quero buscar exatamente o asterisco. Isso também funciona por interrogação. Se tivesse alguma célula que tivesse o sinal de interrogação, eu quisesse contar aqui uma interrogação dentro do intervalo, eu colocaria o til também. Então, eu vou colocar o til aqui, ele não aparece, você dá um espaço, porque ele aparece. É o til e o asterisco. Mas ainda não está completo, porque você vê aqui que ele está dando 0. Por quê? Porque eu não tenho só o asterisco sozinho aqui. Se eu tivesse o asterisco sozinho, aí seria só isso aqui, o til e o asterisco. Ele contaria esse asterisco dentro do intervalo. Quantas vezes ele aparece sozinho. Como ele tem informações depois, aí eu coloco o asterisco de novo. Então, cuidado para não confundir. Quando ele vier o til e depois o asterisco, eu estou procurando exatamente o asterisco. Como ele veio depois, ele na segunda vez está representando uma cadeia de caracteres. Que aí qualquer coisa que vier depois do asterisco, literalmente. Dando um OK, ele vai dizer para a gente que 2 vezes aparece o asterisco aqui, que representa o estoque baixo. Vamos ver aqui, ó. Colocar o mesmo critério que eu usei ali, til, asterisco, asterisco. Dá um OK e aparecem 2 vezes aqui, ó, indicando que esse material aqui está com um estoque baixo. Meu amigo, chegamos ao final dessa aula. Uma aula mais simples aí sobre a função cont_c, mas utilizando caracteres coringa. O asterisco representa uma cadeia de caracteres, ele pode entrar no início, no final, para você contar. Aqui no exemplo de cont_c, né, para contar informações em que você tem uma letra, por exemplo, uma palavra e qualquer coisa que vier depois, ou que você comece com qualquer coisa e no final seja também uma palavra ou uma letra. Usamos também uma interrogação, que representa um caractere. Temos um exemplo aqui no caneta azul. Então, caneta e qualquer coisa que vier depois que tenha 4 caracteres, no exemplo é o azul. Vimos que para eu contar aqui literalmente o asterisco, eu tenho que colocar um til, para que você entender que eu estou procurando o asterisco, não que eu quero contar aqui todas as informações. Lembrando que eu fiz o exemplo com cont_c, você pode utilizar outras funções que usem critério para pesquisar informações. Ele pode somar, contar, tirar média, fica aí a seu critério. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Um grande abraço e até a próxima aula. Vendidos. Então, por exemplo, eu quero saber quantas canetas foram vendidas. Eu tenho aqui texto caneta, eu vou contar essa informação aqui. Para os exemplos aqui dessa planilha, eu vou utilizar a função cont_c, mas você pode usar outras funções, soma_c, média_c, funções que usam critério. Você vai aprender quais são os caracteres coringa, qual o objetivo deles e como são utilizados. Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, tem um exemplo aqui de um relatório de vendas, material escolar. Cada linha dessa daqui, vamos considerar que é uma venda que foi feita. Eu quero retornar algumas informações aqui, que tem produtos usando a função cont_c. Fórmulas mais funções, estatística, cont_c. Meu intervalo é esse aqui, dos materiais, vou selecionar. E aqui eu vou colocar caneta. Tá? Quando eu clicar aqui no intervalo, ele já atualiza. Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções.
Nessa aula, vamos falar sobre caracteres coringa no Excel. Porque a gente vai utilizar caracteres coringa que tem por objetivo expandir ou até mesmo reduzir as possibilidades dentro de uma pesquisa. A gente vai usar o asterisco, que ele representa uma cadeia de caracteres, e o interrogação, que representa apenas um caractere. Então vamos lá, eu vou contar aqui